Olá pessoal, bem-vindo, mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da Eletricidade, que hoje vai falar de um assunto muito interessante, que é sobre o preço da energia elétrica no Brasil. Vocês já pararam para pensar por que a nossa energia é uma das mais caras do mundo? Apesar da gente ter uma das matrizes energéticas mais baratas, mais robustas e mais eficientes no mundo, por que então que nós pagamos uma das energias mais caras do mundo? Hoje o canal fala um pouco sobre esse assunto e fala também sobre a privatização do sistema Eletrobras. Será que isso é bom? Será que é ruim? Quais são as vantagens e os contras dessa solução? Vamos lá então? Quando se fala em custos de energia elétrica, é preciso falar também do nosso sistema elétrico de potência. Esse assunto ele é muito interessante e eu garanto que vocês vão se surpreender com alguns números aqui que ajudam a entender a composição do preço da energia elétrica brasileira. A matriz energética brasileira, que é toda a energia disponibilizada para ser transformada, distribuída e consumida nos processos produtivos através de mais de 13 mil usinas, que é basicamente um sistema hidrotermoeólico de grande porte, com predominância de 68% de usinas hidroelétricas, mas com participação também de outras fontes renováveis aí, além das não renováveis aí, como a energia do carvão mineral e do urânio, do gás natural e do petróleo, que pode ser simplesmente até 9 vezes mais cara que a energia elétrica produzida por usinas hidroelétricas de grande porte, como Itaipu, Belo Monte, São Luís do Tapajós e Tucuruí. Então por aí já deu para perceber, já deu para ter uma ideia de algumas das variáveis que influenciam no preço da energia elétrica brasileira, que conforme a gente vê aqui nessa tabela, é simplesmente a sexta energia mais cara do mundo, só perdendo aí para a República Tcheca, Colômbia, Singapura, Itália e Índia. E o interessante dessa história é que, apesar da gente ter 68% das nossas fontes renováveis, sendo essas uma das energias mais baratas do mundo, como a hidroelétrica, por exemplo, a gente tem simplesmente a sexta energia mais cara do mundo. Não dá para entender uma coisa dessa. Mas voltando aqui na questão da matriz energética, eu queria dizer que existe um cara chamado SIM, que é a abreviação para Sistema Interligado Nacional, que interliga 98% dessas usinas. 2% da produção de eletricidade do país ainda se encontra fora do SIM, em pequenos sistemas elétricos dimensionados apenas para o atendimento aí das necessidades localizadas, chamadas de sistemas isolados, que se encontram principalmente aí na região amazônica, aonde até pouco tempo as redes de transmissão não conseguiam atravessar ali algumas bacias, incluindo aí a bacia amazônica. Inclusive esse problema de energia, esse problema de engenharia que tinha impacto sobre o preço da energia, já foi solucionado aí pelo projeto Isolux Corsan, que é uma das maiores obras de engenharia do mundo, executada por uma empresa espanhola no Rio Amazonas. Inclusive, em tese, a construção dessa obra, que atravessa os cabos de alta tensão para outro lado do rio, deveria ter reduzido a pressão sobre as tarifas que tinha relação direta aí com as térmicas isoladas instaladas na região, que tem custos de produção até 9 vezes maior do que a fonte hidro, né? Que corresponde aí a 68% da nossa matriz energética. Pessoal, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que, infelizmente, essas usinas térmicas que rodam principalmente com óleo combustível, elas são remédios amargos despachados em função das condições hidrológicas vigentes, com o objetivo aí de mitigar os impactos sobre os estoques de água armazenada aí nos reservatórios das usinas hidrelétricas e, com isso, assegurar aí o atendimento futuro. Daí
a existência daquela bandeira tarifária, né, que é cobrada em função do período de cheia e de seca, né, e das estações do ano. Então, resumidamente, apesar da má gestão pública que faz com que esse custo, esse insumo no Brasil seja 46% superior à média internacional, segundo aí um estudo realizado pela Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, é interessante brifar que toda essa engenharia de geração, transmissão e distribuição, que integra cerca de 81 milhões de unidades consumidoras a mais de 13 mil diferentes usinas de energia, através de uma gigantesca malha de transmissão de mais de 134 mil quilômetros de extensão, temos um dos modelos mais bem arquitetados, mais bem construídos do mundo, e tinha tudo para dar certo e para que a nossa energia fosse barata. Pessoal, eu particularmente não acredito em boa gestão, em prosperidade de empresas estatais, principalmente num dos países mais corruptos do mundo, como é o Brasil. Quantas empresas brasileiras estatais foram privatizadas e se tornaram aí ícones mundiais? Mas de que forma é que a privatização da Eletrobras ela poderia trazer benefícios e redução nos preços da energia elétrica? Olha, com certeza o fator RH ele vai ajudar. Não é tudo, mas vai ajudar com certeza. Uma outra coisa é que a empresa, com a gestão privada sendo muito mais eficiente, ela compra a tecnologia praticamente a toque de caixa, sem ter rabo preso com nenhum político. E dessa forma, o bom desempenho da empresa fatalmente será repassado aí, para as contas de energia elétrica. Pessoal, esse assunto ele é polêmico, ele é interessante. Inclusive, a gente pode continuar esse bate-papo em outras oportunidades, se vocês quiserem. Mas, para finalizar essa fala de hoje, eu queria comentar aqui alguns conceitos e definições que a gente utilizou em algumas das nossas falas aqui. Começando aí com as fontes de energias renováveis, que são aquelas em que a sua utilização e uso é renovável e pode se manter e ser aproveitado aí ao longo do tempo, sem possibilidade de esgotamento dessa fonte, como por exemplo a energia eólica e a solar. Só para que vocês tenham aí uma ideia, a oferta interna de energia brasileira tem como origem fontes predominantemente renováveis, sendo uma das mais limpas do mundo. Já a matriz energética mundial ela corresponde aí a cerca de 80% de combustíveis fósseis. Por outro lado, as fontes de energia não renováveis elas têm recursos limitados, sendo que esse limite depende dos recursos existentes aí no nosso planeta, como é o caso, por exemplo, dos combustíveis fósseis derivados de petróleo. A gente também falou aí sobre micro e mini geração de energia, que é a bola da vez, algo que está viralizando aí no Brasil e que soma algo em torno de 10 mil conexões já realizadas, sendo uma grande oportunidade aí para reduzir as contas de energia elétrica, né? Mas afinal, o que é micro e mini geração distribuída? A gente já falou bastante sobre isso em alguns vídeos, inclusive eu vou deixar o link desses vídeos no final aqui desse para vocês clicarem lá, mas a microgeração de energia distribuída é caracterizada aí por uma central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes de energias renováveis aí, como por exemplo a energia solar ou a energia eólica, conforme regulamentação aí 482/12 da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalação de unidades consumidoras. Já a mini geração de energia é semelhante ao primeiro exemplo aqui, a diferença é que você só pode instalar com potências superiores a 100 kW e menor que 1 MW, tá? Um exemplo clássico disso é quando você compra e adquire painéis fotovoltaicos
instala na sua edificação através do sistema on-grid e começa a produzir energia em paralelo aí com a rede de distribuição. É por isso que a gente fala de micro ou mini geração distribuída. Ok, pessoal, a gente está chegando aqui ao final desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado da discussão de hoje. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, deixe seus comentários aqui, a gente sempre responde. E não se esqueçam de compartilhar os nossos vídeos, curtam os nossos vídeos e principalmente se inscrevam no canal da Eletricidade. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Eletricidade.